Oi, meus gatinhos, vamos para a aulinha de hoje, ó, depois de uma semana, né, descansando, deu quase 2 semanas, né, descansando. A semana passada nós tivemos algumas atividades mais lúdicas, né, algumas brincadeiras. A Pro ensinou a massinha, depois a Pro Rodiarte também ensinou massinha, né, a gente aprendeu a fazer o fantoche com o papel. A Pro de Educação Física mandou, acho que a brincadeira dos escravos de Jó para vocês, né, e essa semana a gente volta. Tá terminando o ano já, mas a gente ainda tem um bocadinho, né, pela frente pra gente aprender. Então, hoje é no livro, nós trocamos o livro, vocês repararam? O livro de matemática vocês trouxeram pra Pro e o livro de português a Pro mandou pra vocês. Então, hoje nós vamos pro livro de português, o livro que está com vocês, na página 114. Quando a gente estava com o livro da outra vez, a última atividade que nós paramos foi numa atividade onde tinham vários textos, vou até voltar um pouquinho, que falava sobre o baobá. Quem lembra o que era o baobá? Deixa eu procurar aqui a foto dele, aqui ó. A gente falava sobre o baobá, que é essa árvore bonita, né? Ela é gorduchinha assim, o tronco dela altão, e depois só lá em cima que ela solta os galhos, né? E a gente falou um pouquinho sobre elas e hoje tem um texto justamente falando sobre ela, tá? Lá na página 114, a Pro vai ler para vocês. A árvore de cabeça para baixo. Por que será que fala uma árvore de cabeça para baixo? Vocês repararam que parece que quando a gente olha, ela tá ao contrário, parece que aquilo que tem em cima assim são as raízes dela? Uma história da Costa do Marfim. Nos primórdios da vida, o Criador fez surgir tudo no mundo. Ele criou primeiro o baobá e só depois continuou a fazer tudo existir. Mas, ao lado do baobá, havia um charco. O Criador havia plantado o primogênito bem perto de uma região alagadiça, onde tem bastante água, né? Sem vento. A superfície daquelas águas ficava lisa como um espelho. O baobá se olhava então naquele espelho d'água. Então ele lá, né, de onde ele estava, ele conseguia se enxergar na água e a água ficava tão paradinha que parecia um espelho. Então naquele espelho d'água, ele se olhava e dizia insatisfeito: por que não sou como aquela outra árvore? Então ele olhava para ele, olhava o reflexo dos outros e ele não estava gostando muito. O baobá resolveu então se queixar ao Criador, que escutou por 1, 2 horas as reclamações. Entre uma queixa e outra, o Criador comentava: Você é uma árvore bonita, eu gosto muito de você. Me deixe ir, pois preciso continuar o meu trabalho. Justo a árvore que o Criador achava maravilhosa, pois não era parecida com nenhuma outra, nunca ficava satisfeita. Até que um dia o Criador foi ficando irritado, mas muito irritado, pois não tinha mais tempo para nada. Ficou irado mesmo, olha, ficou muito bravo, né? E aí então se virou para o baobá e disse: Não me amole mais, não encha mais a minha paciência. Pare de dizer que na sua vida falta isso e aquilo e cale-se agora. Ficou bravo, né? Foi então que o Criador agarrou o baobá, arrancou-o do chão e o plantou novamente. Só que dessa vez foi de ponta cabeça, para que ele ficasse de boca calada. Isso explica sua aparência estranha e como se as raízes ficassem em cima, na copa. Parece uma árvore virada de ponta cabeça. Olha que bacana, isso daqui é uma lenda, tá? Que as pessoas contam lá na Costa do Marfim. Então eles contam que o baobá, ele era uma árvore muito bonita, só que era uma árvore assim, meio arrogante, né? Nunca tava bom nada pra ela. Então vivia atrás do Criador reclamando: Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? E na nossa vida a gente sempre conhece alguém que é assim também, né? Que reclama de tudo o tempo inteiro.
e reclama, e reclama. E o criador foi ficando, né, com a cabeça cheia, foi perdendo a paciência. Chegou uma hora que ele perdeu tanta paciência, falou assim: olha, chega, agora fecha a sua boca, não aguento mais ouvir reclamação. E para fechar a boca do baobá, o que ele fez? Virou o baobá de ponta cabeça. É uma lenda, tá? Isso não é uma coisa que existe de verdade, que aconteceu de verdade. É uma história para contar, né? Uma lenda para brincar com o formato do baobá. O baobá tem até o desenho aqui, né? Olha só, os galhos dele lá em cima, na verdade, parece que são as raízes, dá a impressão mesmo que pegou a árvore, enfiou ela de ponta cabeça, né? Mas é o jeito dela, ela é uma árvore bem diferente do que nós estamos acostumados a ver. Tem muita gente que viaja, né, para os países onde tem ela só para conhecê-la, porque diz que ela é muito linda. Eu não tive essa oportunidade, acho que eu também não vou ter, mas não tem problema, a gente paquera pela folha aqui, pela internet, a gente vai olhando e admirando as imagens, né? Aqui tem algumas perguntinhas, mas é só para vocês comentarem, tá? Ó, quem são os personagens da história, né? Que a gente fala, ó, o baobá que fica reclamando o tempo todo, o criador, né? Por que o criador ficou muito irritado? Gente, tem hora que a gente se irrita mesmo, de tanto aquela pessoa ficar na orelha da gente reclamando, a gente cansa, né? Então, como o texto explica a aparência do baobá, né? A brincadeira que o texto faz. O texto fala que o baobá é assim, o baobá é desse jeito, porque o criador ficou tão irritado de tanto que ele reclamava que virou ele de ponta cabeça, né? Então, são algumas perguntinhas só pra gente conversar um pouquinho. Aí, virando a folha, tem as perguntas que vocês irão fazer. Então, é uma retomada. O que é uma retomada? É a gente lembrar das coisas que a gente aprendeu. Então, na primeira, ó, com um colega, no caso aí vocês vão fazer com a família de vocês, né? Escreva uma legenda para a fotografia a seguir. Então, se vocês olharem, tem uma foto bonitinha aqui, ó. É um casal, eles estão tirando a foto, mas apareceu um entrão aqui, né? Apareceu uma figurinha bem bacana aqui, bem fotogênica na frente da foto. Com certeza o casal não estava esperando a presença desse bichinho, né? E ficou muito fofo. É difícil a gente conseguir tirar uma foto com um bichinho assim junto com a gente. Dá a impressão que ele tá até fazendo pose para tirar a foto, né? O que eu quero que vocês façam? Que vocês criem uma legenda aqui. O que é uma legenda? É uma linhazinha assim, uma frase bem curtinha para explicar o que está acontecendo aqui na foto. É uma legenda da foto, legenda, tá? Como, por exemplo, que eu posso colocar? Vou dar exemplos, não é para copiar o da Pro. Então, por exemplo, assim, casal se diverte com surpresa. Ou esquilo aparece em foto com casal. Esquilo resolve fazer pose em foto. Então, assim, é alguma frase curtinha que explica da maneira que vocês quiserem essa foto aqui. Se vocês olharem, o casal lá atrás tá rindo, porque é uma coisa impressionante. É difícil acontecer isso, né? Esse esquilinho fotogênico desse jeito, e ficou muito fofo, né? Então, vocês vão criar a frase que vocês quiserem para essa fotografia, tá? Número 2, leia sozinho. Então, aqui eu vou ler com vocês e vocês depois vão tentar ler com a família, colocando o dedinho aí com calma. Vão ler, tá bom? O bode bota a pata no pote da paca. Então, olha só, é um trava-língua isso daqui. Quando a gente fala rápido, a gente enrola tudo. O bode bota a pata no pote da paca. Quando a gente começa a falar rápido, enrola tudo. Então, tem várias palavrinhas aqui que vocês vão escrever ela aqui embaixo no lugar certo. Então, olha só, qual que é o primeiro desenho aí? É um bode. Então, eu vou procurar onde está a palavrinha bode e eu copio aqui embaixo. Depois, a patinha, né? Uma pata. Vou procurar onde está escrito pata e vou colocar aqui embaixo. Depois, um pote. O que é um pote? É uma vasilha, né? Um potinho onde a gente guarda as coisas. Então, olha o pote. Procura onde está escrito pote. E a última é um animalzinho, um mamífero que nós temos aqui no Brasil, que é a paca, tá? Olha que bonitinha a paca. Ela tem todas umas pintinhas mesmo. Parece que ela foi desenhadinha, gente. A coisa mais fofa. É um mamífero aqui do Brasil, tá joia? Então, descobre onde está escrito o nome dela e copia aqui também. Lá do outro lado, na atividade 3, acompanhe a leitura do professor. O dromedário durão tramou o maior dramalhão. Dobrou o dragão bobão, travou o seu pescoção, olha, pro e rola também, deitou o danado no chão.
Aqui também é um trava-língua, tá? A Pro vai ler de novo para ver se a Pro não engasga, que a Pro até devagar engasga. O dromedário durão tramou o maior dramalhão, dobrou o dragão bobão, travou o seu pescoção, deitou o danado no chão. Então, ele brinca bastante com o D e o R, né? Ó, dromedário, dramalhão, dobrou, dragão, o R no meio do D e do B, e a gente vai se confundindo e enrolando a nossa língua mesmo, tá? Tentem vocês ler também isso daqui que é bacana. E reparem que nesse trava-língua, todas as palavrinhas lá no finalzinho, né, de cada versinho, de cada linha, elas rimam. O que é rimar mesmo? São aquelas palavrinhas que o finalzinho delas são parecidos, tanto no sonzinho quanto na escrita. Então, olha só. Durão, dramalhão, bobão, pescoção, chão. Tá vendo o que aconteceu aqui? Todas terminaram com o ão no final, tá? Então, olha só. Na primeira bolinha, copie as palavras do trava-língua escritas com a letra D. Então, todo lugar que tiver palavrinha com a letra D, eu vou copiar. Então, dromedário, durão, dramalhão, dobrou, dragão. Todas que forem escritas com a letra D, eu copio aqui. Depois, a próxima bolinha, ó, pinte as rimas do trava-língua. O que eu vou pintar? Eu vou circular e pintar essas palavrinhas que a gente percebeu que rima, que são todas as últimas palavrinhas ali. Geralmente ela vem ali no finalzinho mesmo. Então, ó, durão, dramalhão, bobão, pescoção, chão. São as 5 palavrinhas que rimam. Todas elas terminam com ão, tá bom? Que é o A, o O e o tio. Então, vocês vão circular e pintar todas elas, tá? E depois, escreva outras palavras terminadas em ão e complete os versos. Então, olha só. O dromedário, tenho que pensar em alguma palavrinha que termina com o, por exemplo, com ão. Por exemplo, grandão. O dromedário, grandão. Aí eu vou na de baixo. Tramou a maior... Lá é dramalhão, não vou falar... tramou a maior confusão. Dobrou o dragão o quê? Medrosão, fortão, sabe? Pensem em palavras que terminam com o para colocar aqui. Travou o seu narigão, o seu pezão, o seu barrigão, não sei, pensa aí. Deitou o danado no... Aonde? Tem que terminar com ão. No sofazão, no colchão. Então, aí pensem, tá? Tem que ser palavrinhas que terminem com ão. A gente vai mudar as palavras, né? Vai ficar diferente o trava-língua, só que não vai deixar de ser um trava-língua e não vai deixar de ter rimas, tá? Então, pensem aqui em palavras com ão, mas que dê sentido para a frase, tá? Por exemplo, o dromedário grandão tramou a maior confusão, dobrou o dragão fracão, travou o seu narizão e deitou o danado no colchão. É uma ideia, tá? Então, pensem em palavras que terminem com on para colocar aqui, tá? Turminha, a aulinha de hoje é só essas 2 folhinhas de atividade, tá? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do baobá, tiver a internet aí, às vezes no celular ou no computador, quiser fazer uma pesquisa, é uma árvore muito bonita mesmo. E se a gente reparar bem, ela parece que ela tá de ponta cabeça, parece que as raízes estão para fora mesmo e a copa dela lá dentro para ela parar de falar, né? Parar de reclamar. Tchau, meus amores, fiquem com Deus.